Olá, meus queridos, uma alegria, uma satisfação podermos começar o nosso Caminhando Juntos dessa semana. E hoje eu quero destacar as palavras do Salmo 136, o salmo lido nos cultos, no 10º domingo, no período de Pentecostes. Salmo número 136. No culto a gente leu apenas os versículos 1 a 9, mas vale a pena você fazer a leitura de todo o salmo. São 26 versículos e de refletir sobre todo esse salmo. Eu destaco aqui na nossa reflexão, primeiramente, o versículo número 1. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você observar o salmo, nos 26 versículos tem uma afirmação, e quase que um imperativo, algo que nós somos convidados ou solicitados ou ordenados que façamos, e depois vem a justificativa. Em todos os versículos diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, em todos os versículos diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma ênfase do salmista. Olha, faz isso porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Reconheça isso porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E assim ele vai até o final, quando ele diz, deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. No versículo, no penúltimo, ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Enfim, todas as coisas que Deus dá, todas as coisas que Deus faz, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem tem consciência disso, Deus faz porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia. Essa é uma palavra extremamente significativa. Misericórdia. Deus é misericordioso. Mas o que exatamente significa misericórdia? A palavra misericórdia na língua portuguesa, na verdade, ela é a junção de duas palavras latinas. Cordis, coração, e miser, miséria. Então é a junção de palavra miséria e coração. Coração e miséria. Mas como assim? Juntando miséria e coração, nós temos a palavra misericordioso, ou misericórdia. Sim, porque o coração de Deus, porque a vontade de Deus se compadece, se dói, sente a miséria do ser humano. Deus não fica indiferente à miséria do ser humano, à situação do ser humano. Especialmente aqui falando de miséria, não essencialmente a limitação de recursos, a escassez de alimentos, a falta de habitação, a falta de saúde, segurança, também isso. Mas principalmente a miséria que se instala no coração do ser humano quando ele está sem a presença de Deus, sem a fé em Deus, sem a comunhão com Deus. Nós vamos perceber essa postura de Deus de se compadecer do ser humano lá no Jardim do Éden, quando houve a queda. Se Deus tivesse uma postura com o ser humano, como teve com Lúcifer e todos os demais anjos que se rebelaram contra ele, Deus teria expulso o ser humano e teria dito, olha, você perdeu a sua oportunidade. Te dei a minha imagem divina, você quebrou essa imagem, você pisoteou nessa imagem, então agora você está fora. Podia até dizer assim, dane-se. Agora assuma as consequências. E viva eternamente longe de mim e seja condenado ao inferno. Mas não foi isso que Deus fez. Ele teve misericórdia. Ele, no seu coração amoroso, gracioso, decidiu não deixar o ser humano entregue à sua própria sorte. Decidiu agir. Decidiu providenciar um meio pelo qual ele pudesse trazer o ser humano de volta para ele. Prometeu enviar Jesus, enviou Jesus, Jesus cumpriu a lei, morreu na cruz e nos reconciliou com ele. Prometeu enviar o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo que nos convence a crer, que nos mantém na fé e pela fé em Jesus, nos coloca em comunhão com Jesus e, portanto, em comunhão com Deus triuno, de tal forma que Deus
continua caminhando conosco e nos assegura que nos receberá com Ele no céu. Isso é a misericórdia de Deus. Olhando de novo lá para o texto bíblico, para o Antigo Testamento, nós vamos ver que mesmo quando o ser humano se afastou de uma forma terrível de Deus e praticava todas as crueldades, e Deus decide na sua ira, então, destruir a criação, Ele, pela sua misericórdia, Ele olha para Noé, para sua esposa, para os seus 3 filhos, para suas 3 noras, ou seja, para aquelas 8 pessoas, e Ele demonstra a sua misericórdia para com o ser humano. Ele, na arca, Ele mantém a humanidade, o ser humano, ao preservar essas 8 pessoas. E a partir delas, então, povoa toda a terra. Deus mostra a sua misericórdia quando o povo hebreu vai para o Egito, num contexto até bastante bonito, né? Porque José esteve lá e levou seus pais, e eles viveram bons períodos no Egito, mas passados lá alguns séculos, eles foram escravizados e padeciam amargamente sob a mão tirana, sob a mão pesada dos faraós. E Deus olha para aquelas pessoas e tem misericórdia. Deus vem ao encontro delas, providencia um líder, prepara esse líder, né, que é Moisés, faz todos aqueles milagres das 10 pragas, abre o Mar Vermelho e tira o povo da escravidão e conduz esse povo pelo deserto, é bem verdade, para uma terra prometida que emana leite e mel. Então, é a misericórdia de Deus o coração de Deus que não quer deixar o ser humano naquela situação. Vemos o povo depois indo para o exílio, o tempo dos juízes também, o povo se afastava de Deus, trazia consequências terríveis, aí o povo se voltava para Deus e o coração misericordioso de Deus providenciava um juiz, um líder, como Jefté, como Débora, como Sansão, que libertavam o povo dos opressores e proporcionavam de novo um período de paz, de tranquilidade, de prosperidade, como nação, as famílias e como indivíduos. Nós vemos essa misericórdia de Deus especialmente no ministério de Jesus. Nós poderíamos citar aqui inúmeras situações, inúmeros exemplos. Mas vou citar alguns. Por exemplo, uma certa ocasião, Jesus estava andando com seus discípulos e veio um cortejo fúnebre. E aí logo foi dito que se tratava do sepultamento do filho único de uma viúva. Ora, Jesus podia pensar assim, é mais um que morreu, mais um que vai ser sepultado. Não, mas ele olhou para aquela viúva. Naquele tempo, as mulheres não tinham nenhuma asseguridade ou alguma segurança pela previdência social. As viúvas estavam entre as pessoas mais pobres, mais expostas às dificuldades da vida. Tanto é que foi criado já no Antigo Testamento a lei de que o irmão do falecido deveria casar com a viúva, porque era uma forma de dar proteção a essas mulheres. Jesus olha para aquela mulher e tem misericórdia, tem compaixão dela. E Jesus toca no caixão, ou no cadáver que estava sendo levado para ser sepultado, ressuscita aquele jovem e devolve ele para a mãe. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus estava olhando aquela situação daquela mãe. E Jesus age para socorrê-la. Quando Jesus vai na casa das irmãs Maria e Marta, e Lázaro está morto, e Jesus tem misericórdia daquelas 2 irmãs que choram a morte do seu único irmão, e já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, agiu da mesma forma. Quando Jesus pede para Zaqueu descer da árvore, porque Jesus teve misericórdia daquele cobrador de impostos, que era tão discriminado, tão desprezado pela sociedade da época. E assim nós poderíamos citar muitos e muitos e muitos exemplos da misericórdia de Deus. E o Salmo 136, então, destaca essa misericórdia, dizendo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, Deus é bom, Deus é bondoso, Ele é assaz benigno. Toda a Escritura Sagrada vai mostrar que Deus é bom.
e porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é uma misericórdia que hoje é presente na nossa vida, amanhã não está. Não é algo que oscila assim conforme o humor de Deus, como se Deus fosse um ser humano que nem nós. Porque a nossa forma de nos relacionar com as pessoas está muito relacionada ao nosso humor. Se nós estamos de bom humor, nós somos mais amorosos, mais compassivos, nós somos mais misericordiosos. Com mau humor, a gente se torna mais agressivo. Deus não é assim. A misericórdia de Deus dura para sempre. Deus foi misericordioso, Deus é misericordioso e Ele será misericordioso para sempre. E aí diz no versículo 3, por exemplo, deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não é mais um Deus, não é mais um Senhor. Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele é eterno. Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. E aí vem falando aqui no texto que nós lemos da criação. Aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luzeiros, que fez o sol para presidir o dia, que fez a lua para presidir a noite, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que matou os primogênitos no Egito. Então vai falando das ações, das obras de Deus. Deus mostra por aquilo que Ele fez, que Ele é Deus, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador e o mantenedor de todos nós, Ele é o Salvador, Ele é o santificador de todos nós. E esse Deus, embora seja tão grande, Ele é misericordioso. Isso significa que Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele se importa com o nosso próximo, Ele se importa com a nossa família, Ele se importa com a nossa igreja, Ele se importa com a nossa nação, Ele se importa com o mundo, Ele se importa com cada ser humano. É maravilhoso a gente ter essa certeza, essa convicção, e é maravilhoso então dar graças a esse Deus. O que nós podemos fazer é crer, e ainda cremos porque o Espírito Santo nos leva a crer, e podemos ser gratos. E essa gratidão também é obra do Espírito Santo. É reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer os atos de Deus e dizer, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou Te servir. Eu vou Te servir não segundo a minha vontade, mas eu vou Te servir segundo a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor revela nas Escrituras Sagradas. Que você, querido irmão, que você, querida irmã, possa compreender essa misericórdia de Deus, que você possa viver essa misericórdia, primeiramente desfrutar do que essa misericórdia de Deus significa na sua vida e que você possa compartilhar isso com o seu próximo, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, enfim, por onde o bondoso Deus o conduzir. Forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus.